Olá, está começando mais um Papo de Mulher e hoje não podia ser diferente. O programa está pra lá de bom. Hoje vamos falar sobre depressão, esse mal do século, esse mal que não escolhe aonde instalar e a quem pegar, que chega de mansinho e se instala e a pessoa nem percebe que está sendo acometida pela depressão. Mas também temos aqui o terapeuta, Dr. Alfredo de Oliveira, que vai ensinar para nós as técnicas para a libertação emocional. E para não ficar só nisso, temos aqui uma engenheira química que vai falar para nós sobre a química capilar. Ela vai esclarecer, afinal, o formol faz mal ou não faz? E para fechar o programa com chave de ouro, temos Celinha Hollenberg no Mundo Fashion, que vai falar hoje para nós sobre alimentação saudável. Porque, segundo ela, se alimentar bem também é fashion. Não saia daí que o programa está começando. Vamos a um breve intervalo e voltamos daqui a pouco com você e com a psicóloga falando sobre depressão. Estamos de volta com o Papo de Mulher. Estamos aqui com a nossa psicóloga Rivane Bispo, que vai falar para nós hoje sobre a depressão. Eu quero agradecer a presença aqui de Dr. Alfredo, que vai ensinar as técnicas da libertação emocional para nós. É isso, doutor? Claro, todo prazer, viu? Muito bem. Nossa Celinha Hollenberg vai ensinar, vai dar dicas hoje, vai falar sobre alimentação natural, que afinal de contas é fashion. Alimentação saudável. Saudável, Para muito ser bem. fashion tem que ter uma alimentação saudável. Muito bem, vamos, espere para ver, tá? E nosso colaborador aqui, nosso convidado especial que vai nos ajudar, né, com as perguntas, né? Prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é todo nosso. Vamos aqui tentar esclarecer alguns paradigmas pertinentes à química capilar, né, e demais fatores que envolvem esse ramo. Muito bem. Nossa engenheira química, é isso? Que está aqui, que vai falar sobre química capilar. Isso, exatamente. Né? O povo quer saber, formol faz mal ou não faz? Será? Né? Né? Então fique aí, que já ela descobrirá esse mistério para nós. Doutora, vamos falar sobre depressão. Vamos. Vamos na pergunta básica, né? O que todo mundo quer saber. O que é a depressão? Primeiro, deixa eu agradecer, né, por estar aqui Fica à com vontade. vocês nessa tarde. É um prazer estar aqui com vocês nessa tarde. E eu vou responder para vocês de uma forma assim que o público possa entender, né? Claro. Sem muita palavra técnica, de uma forma que todo mundo possa entender. Depressão é basicamente uma doença, né, psíquica e que é caracterizada por uma tristeza profunda e duradoura. Aquela tristeza que parece que não passa nunca. Né? E também pela perda do interesse das atividades do dia a dia, as atividades em geral. Algumas atividades até que eram prazerosas antes e que perdem totalmente, né, o significado do prazer. Mas esses sintomas ou características, eu não sei, ela acontece assim de modo instantâneo ou vai acontecendo aos poucos, sem a pessoa perceber? Ela vai perdendo o interesse pela vida, ela vai perdendo o interesse pelo lazer, vai tendo aquela tristeza. Como é que acontece o início da depressão? Boa a sua pergunta, porque é algo que as pessoas geralmente criam um mito, né? Sim. Como é que começa essa depressão? A pessoa percebe, não percebe? Né? Geralmente assim, há um episódio, existem casos que há episódios, principalmente episódios de perda, situações de perda de um ente querido, perda, né, de um filho, alguma perda num relacionamento. De um né? emprego também, De né? um emprego, né? Muita gente hoje também, a questão do mercado de trabalho, né, tá bem movimentado com essa história da dificuldade de se encontrar emprego, as pessoas entram em depressão também. É verdade. Né? E é considerado uma doença a depressão? É sim, é uma doença psíquica. É tratada com medicamentos mesmo? E então, o tratamento assim vai depender muito do grau, do nível da depressão, né?
O nível da depressão também vai ser diagnosticado de acordo com a quantidade de sintomas que a pessoa apresente e a duração também desses sintomas, né? O tempo que esses sintomas estão instalados nessa pessoa, que a pessoa apresenta esses sintomas. Vocês fiquem à vontade para fazer qualquer pergunta, tá? Eu particularmente conheço algumas pessoas que já mantêm família, né? Já geraram família, estão na fase já adulta, têm uma vida regularmente, aparentemente boa, mas volta e meia se voltam com esses casos de depressões, esses picos de depressões, se isola, não quer ver ninguém, e aí após um mês volta, está tudo tranquilo. Como a psicologia vê isso como, no que diz respeito a fatores, né? O que ia ser isso? De repente, pode ser, será que é algo que foi mal resolvido, mal curado, mal tratado, que foi passado só superficialmente eu sempre penso nisso. Qual é a razão disso, né? Ainda acontecendo, a pessoa que teve São aquelas situações mal resolvidas. Isso. Os fatores que desencadeiam, né? Essa volta pela depressão, né? Nesse sentido. Ok. Como eu falei, assim, em alguns casos, né, começam com algum episódio de perda, algum episódio de tristeza profunda, mas existem também esses casos que não tem nenhum motivo aparente, né? Mesmo assim, a pessoa cai em depressão, a pessoa tem essa tristeza profunda, né? E vira e mexe tem esses episódios. Então, é algo que tem que ser diagnosticado, porque existem alguns transtornos, como o transtorno bipolar, que geralmente a pessoa passa por fases depressivas, melhora, volta às fases depressivas novamente, né? Esse é um tipo de transtorno. Existe também aquelas pessoas que já são depressivas desde a infância, que carregam realmente traumas, coisas da infância, que trazem para a vida adulta, que não conseguiram resolver, e isso meio que gera um estopim quando é na vida adulta, que gera esses episódios de depressão, né? Tem uma coisa também, um dos fatores, falam muito que, os pesquisadores no caso, que as pessoas que têm histórico familiar com depressão, né, de pessoas que têm histórico familiar de depressão, né? Então a depressão é hereditária. Então, tem a questão de um fator genético, mas aí também tem a outra questão, será que é um fator genético ou é algo aprendido, né? Já pensou você ser criado a vida inteira por pessoas que têm pensamentos pessimistas, né, pensamentos depressivos, que vê a vida de uma forma sempre difícil, pesada, né, que estão sempre tristes? Aquilo vai sendo aprendido à medida que a criança vai crescendo e aquilo vai fazendo parte do modo dela ver o mundo, do modo dela ver as situações na vida dela e até si mesma. Né? Então, isso vai, né, desencadeando, pode gerar na vida adulta um quadro de depressão. Doutora, eu tenho uma pergunta. Quais são os casos mais comuns de depressão que chega ao seu consultório? E leva em média assim, quanto tempo cada caso desse, assim, para realmente, de fato, a pessoa dizer que está tudo bem com ela, que ela já né, pode parar a partir dali? Ou é o profissional que vai dizer, né, que vai ter essa avaliação? Quando você fala casos de depressão, você quer falar dos graus de depressão o tipo, né? ou os fatores? Os tipos, né? Como a gente falou aqui de depressão, por exemplo, pós-parto, né? Acidente, né? Quais são, dentre esses tipos de depressão, quais são os mais comuns que chegam lá no seu consultório? Então, os mais comuns, né, são depressão moderada, né? Que é aquela depressão, ou a depressão até crônica mesmo, que é aquela depressão que já está há mais de 2 anos, a pessoa está sempre naquele quadro de tristeza profunda, de angústia, de falta de energia para a vida, né? A maioria das vezes, os casos que eu mais recebo são por perda de emprego, né? Aposentadoria e caso de abuso sexual na infância. Realmente. São coisas que realmente aparecem muito no nosso consultório, principalmente com mulheres, né? As mulheres são as mais propensas a ter um quadro depressivo, né? Acho que são as que mais procuram também, né? Isso, são as que mais procuram. O homem geralmente tem mais resistência, né, a procurar. É difícil a gente ver ou conhecer algum homem em depressão.
né? Tem Normalmente muitos. acontece com as mulheres, né? Isso você recebe muitos homens? as mulheres elas têm mais propensão realmente. Isso já é de pesquisa, é 2 vezes mais Acho propensão que do que ela se o entrega, homem. né? Na verdade, que a mulher se entrega mais, mais ao emotiva. desânimo, E- que ela é e mais as- emoção, né? E Isso. também falam muito da questão hormonal, né? Sim, Porque claro. a mulher, o mês inteiro, ela tá Ai, com os coitada. hormônios flutuando, né? Mudando o tempo inteiro e isso mexe muito com as emoções. E a TPM a gente pode chamar de depressão? Então, a gente não pode chamar de depressão, porque a TPM ela é um episódio de um período curto, né? E a depressão, para ser caracterizada a depressão, tem que ter no mínimo 4 a 5 sintomas, fora os que eu já falei, da perda de prazer nas atividades e a tristeza profunda, pelo menos mais 4 ou 5 sintomas de uma lista, né, que existe de sintomas, que eu posso falar depois quais são mais ou menos. E tem que ter esses sintomas por um período, no mínimo, de 2 semanas, entendeu? E, geralmente eles se estendem um pouco mais, né? Principalmente quando é crônica a pergunta? depressão. Então, a mulher, é comum a mulher, ao se aposentar, passar por um processo depressivo? Principalmente porque é no período também da menopausa. Ah, Junta um pouco com essa coisa dos hormônios. E é um período que a mulher, né, meio que para refletir sobre coisas da vida dela toda, né? E às vezes, quando ela começa a refletir sobre essas coisas da vida passada, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, vem os arrependimentos, vem a culpa, que é um sintoma muito presente na depressão, né? E aí pode realmente desencadear um quadro depressivo. é porque a gente sempre escuta falar que as pessoas, geralmente o homem, pelo menos que eu ouvia, ao se aposentar, ele fica também depressivo por não ter mais ocupação. Mas na mulher, isso aí não existe, né? Praticamente. Porque a mulher deixa de trabalhar, mas ela tem a casa dela, tem os filhos, tem os netos, né? Talvez Aí ela- sejam outros motivos para a agora mulher, ela né? deve ter outros motivos, até mesmo com o parceiro, a idade, o corpo que muda, Isso. né? Que Que perde, para a né? mulher realmente é difícil, não é? Ela se olhar e já não se acha bela, né? Mas você sabe que para o homem também é muito difícil. É? Muito difícil. Com ele mesmo, Com o ele homem em mesmo. si. É. Ele Assim, entender que ele já chegou numa é, idade é. que ele não pode Eu acho fazer que pra algumas homem é atividades pior. que ele fazia Exato, antes. Eu Não tem mais a mesma virilidade. Sim, Isso então, tudo nesse pesa caso muito aí, para eu o acho que é homem. pior Eu mesmo. Não tem a mesma Eu força. entrei no escritório de uma pessoa, né, de um senhor com 72 anos, né? Para a idade ele estava bem, né? E a aparência dele ali dizia que ele tinha sido um jovem muito bonito. Realmente tinha sido um jovem muito bonito, né? Tinha uns olhos bem azuis, assim, aquela coisa assim. E conversando até sobre uma doença que ele tinha lá, ele pegou a foto dele e fez: eu tenho raiva desse cara aqui. Olha quem ele era e olha agora quem ele é. Aí eu olhei assim e disse: sim, mas ele teve o tempo dele. E esse que está na minha frente também merece aplausos, que está com 72 anos e muito bem. Ele, não, mas eu queria era este aqui. Quer dizer, ele não estava aceitando, né, a velhice, apesar de estar bem. Aí isso pode provocar uma depressão, né, não Pode aceitar sim. a realidade. Pode sim. Isso já é um outro tema também, a questão do envelhecer. Muito Que é um bem. pouco difícil realmente aceitar essa realidade do envelhecer, né? E o E aí? estresse, ele pode precipitar a depressão? Com certeza. Ele pode sim precipitar e muito a depressão, né? A pessoa que só vive o tempo inteiro, né, naquele pico alarmante, né, de estresse o tempo inteiro, uma hora o corpo, porque todas as nossas emoções, elas liberam substâncias que em determinadas quantidades, elas são prejudiciais a gente, É verdade. né? Então, se a pessoa vive liberando essas substâncias, uma hora ou outra, o nosso corpo vai responder. E algumas vezes responde com a depressão ou com outro tipo de transtorno.
ou até mesmo transtornos físicos, né? Hipertensão e etc. Conheço bem essas causas. Esse termo novo de bipolaridade, de transtorno bipolar, é algo novo, né? Ele também é considerado depressão? Então, o transtorno bipolar, na verdade, é um transtorno que ele tem duas fases, né? A fase da mania e a fase depressiva, né? Então, a pessoa oscila. Um tempo ela está numa fase de agitação total, excitação total, que é a fase da mania, né? E outro tempo ela cai o seu humor e entra numa fase bem depressiva, uma depressão muito profunda que às vezes pode... Deve ser horrível isso, Estamos chegando ao final da nossa entrevista, só para fechar, responda para mim, a pessoa que vive falando em morte, que vive falando em coisas ruins, que vive repetindo essa história, ela pode ser um sinal de uma depressão? É um dos sintomas de depressão a ideação suicida, né? A pessoa que só pensa em morte ou só fala em morte ou pensa em se suicidar e fica pensando como é que eu vou fazer, né? Isso é um dos sintomas. Tem que ser avaliado se existem outros sintomas junto com o sintoma das ideias suicidas, né? Mas é também, inclusive, é algo que tem que ser, né? Assim, a pessoa que tem depressão tem que ser observada nesse sentido. Se ela estiver apresentando ideação suicida, a gente tem que, observar bem mais. Porque é uma das causas de morte em quadros depressivos é suicídio. Mortes naturais também, porque a depressão, ela acaba caindo... deixando mais baixa a imunidade, a pessoa fica mais propensa, né, a outras doenças, ataques cardíacos e etc., né, que mexe muito, as emoções mexem com o nosso corpo. Doutora, e quanto ao tratamento para a depressão? O que é que você deixa para a pessoa que está em casa, que talvez esteja com um dos sintomas que você tenha falado aí e queira saber o que é que ela deve fazer? Quais são os tratamentos indicados? Então, o importante é procurar um profissional da área da psiquiatria, um médico psiquiatra, para que ele possa fazer o diagnóstico, né, da depressão. E aí, se for necessário, dependendo do grau, ele vai passar, né, fazer o tratamento medicamentoso e procurar também um profissional da psicologia para estar fazendo uma psicoterapia, para estar entendendo o porquê dessa depressão, quais são os fatores que desencadearam essa depressão. Estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Mas, doutora, como você sabe, o programa é voltado para o público feminino. E normalmente a gente deixa uma palavra para a mulher que está em casa, muitas das vezes em depressão, né? Com a baixa autoestima. Então, qual é a palavra de força, de acalento que você deixa para essa mulher que está em casa? Então, em primeiro lugar, né, ela tem que procurar, olhar aqui para a câmera, né? Em primeiro lugar, né, primeiro olhe para você mesmo, né? Olhe para dentro de você mesmo. Comece a buscar em você o potencial que tem dentro de você. Comece a buscar algo de bom que você possa ver em você mesmo, né? Procure Deus, né? Que Ele pode ser, Ele é a sua força nesse momento. É Ele quem pode tirar você dessa situação, né? É Ele quem vai lhe colocar numa altura onde essas coisas naturais não fazem sentido nenhum, né? Muito somente bem. o colo dele. Queremos homenageá-la com a cesta da empresa Maratá, né, o Café Maratá, que Obrigada, sempre agradeço. fornece aqui aos nossos entrevistados, Tá entendendo? né, para você saborear o produto da Maratá. Ok, tá bom? obrigada, agradeço. E você, não saia daí, que o Papo de Mulher volta daqui a pouco. Estamos de volta com o Papo de Mulher. Estamos aqui com o terapeuta holístico Alfredo de Oliveira, que vai falar para nós sobre a técnica de libertação emocional. Né? Doutor, diga para nós, o que é a técnica? O que é essa libertação emocional? Boa tarde, Dina. Obrigado pela oportunidade, né? Mais uma vez estar aqui falando sobre coisas boas, né? Que melhoram. Já faz parte da casa você. Pois é. Então a gente está aqui para proporcionar essa melhora
né, mental, né, tratar a pessoa, o ser humano como um todo, tá? E a técnica de libertação emocional, ela é conhecida como Emotional Freedom Techniques, ela nasceu nos Estados Unidos, né, na década de 70, e ela foi bem utilizada para tratar veteranos de guerra que tinham aquelas memórias traumáticas. E teve um sucesso assim, muito grande, né? Foi criado por um psicólogo chamado Callahan e depois um engenheiro chamado Gary Gregg. Ele aperfeiçoou a técnica, refinou, né? E hoje nós temos esses movimentos que basicamente giram em torno de 9 toques, né? Que são os toques utilizados da acupuntura chinesa, tá? Que é algo já reconhecido e bastante utilizado, né, pela medicina chinesa. Então, os meridianos que nós utilizamos, os toques, né, com as frases, elas têm a ver com a acupuntura chinesa. Muito bem, você vai mostrar para nós aqui, né? Já escolhemos uma pessoa, né, para passar pelo esse processo da técnica de libertação. Sim. E é complicado, é demorado, qualquer pessoa pode fazer. Quando é que a pessoa precisa fazer uso dessa técnica? A técnica DFT, a técnica de libertação emocional, ela é utilizada paralelamente a um tratamento médico, psicológico, tá? Psiquiátrico. Paralelamente, ela pode ser utilizada. Tá? Então, o que acontece? Ela é simples de aplicar. Você pode aplicar em casa, o pessoal vai observar como é que utiliza os pontos, vai até o Google, vê o manual, tá? Baixa o manual e pode se auto-aplicar. Para coisas simples, tá? Como, por exemplo, uma dor de cabeça, uma raiva, uma tristeza, a pessoa pode se auto-aplicar. Tá? Tem algumas coisas mais profundas que tem a ver com as crenças, né? Com aquilo que a gente já vai fortalecendo durante toda a nossa vida. Aí você já precisa de repente de uma orientação do profissional. Tá? Mas a técnica vocês vão ver que é bem simples. Mas pessoa que tem, por exemplo, a depressão, que por algum motivo tenha passado por uma rejeição, então essa pessoa normalmente ela procura o psicólogo, não é isso? Ou profissional. Sim. E mesmo que ela vá para um profissional que possa passar medicamentos para ela, independente do uso do medicamento, essa pessoa pode utilizar essa técnica? Pode. Ou precisa parar o remédio? Não, ela vai continuar o outro tratamento, tá? Tanto faz ser com um psicólogo, como um médico, como um psiquiatra, qualquer um. Ela pode fazer paralelo. Isso. Tanto com o médico e continuar fazendo a técnica. Exatamente. Com o terapeuta holístico. A única pessoa que pode dizer que realmente não quer mais continuar com o outro profissional, outro tratamento ou a medicação, é o próprio paciente. Ele vai chegar, claro, para o seu médico, o profissional, e diz, olha, eu estou bem. Aquilo que eu sentia, aquelas emoções, todas aquelas sensações que eu sentia, eu não sinto mais. Entendeu? Eu estou bom, né? E vai diminuir gradativamente a questão da medicação e ele vai se libertar, né? desses sentimentos. Como não temos muito tempo, né, aqui, né, eu chamo o nosso escolhido, né, por livre, né, livre escolha, né, livre pressão, né, Renato, que né? vem aqui passar, né, para nós essa técnica. Vamos começar com a técnica de libertação emocional. Aqui nosso colega, né, tá aqui como cobaia, né, ele vai passar por essa técnica. Vamos ver, né, se funciona, né, doutor? Vamos lá, pode começar, doutor, fica à vontade. Certeza. O caso do Renato é o seguinte, tem a ver com um término de um relacionamento, tá? A pessoa terminou com ele, né? Por sinal, ele está magoado por essa situação, né? Não está sendo fácil para ele. Aí o que acontece? Toda emoção traumática, ela cria um bloqueio no sistema energético do corpo, tá? O nosso corpo tem energia. Então, ele proporciona esse bloqueio. Então, toda vez que ele lembrar no fato da pessoa que ele terminou, né, ele vai ter uma sensação, né, ruim. Ou seja, se ele está sentindo uma angústia, uma mágoa, aquela sensação vem à tona. Isso está no inconsciente dele. Então, o EFT vai ajudar a colocar isso para fora, tá? E ele vai se autorresolver. Olha, vai esquecer a pessoa não vai acabar esquecer, com a tristeza? Não, ele sempre, se ele pode lembrar pro resto da vida dela, só apenas ele não vai sofrer quando lembrar do fato, tá? Seja o que for. Nossa, essa técnica pega a moda, hein? Tá bom. Vamos lá. Renato, veja bem, esse ponto aqui, ó, tá, é o ponto do karatê. Você vai bater com os 2 dedos, tá, nesse ponto, enquanto você repete a frase que eu vou te falar, ok?
Embora eu tenha ficado magoado embora eu tenha ficado magoado pelo fato da minha namorada ter terminado comigo, pelo fato da minha namorada ter terminado comigo, eu me amo e me aceito eu me amo e me aceito profundo e completamente. profundo e completamente. Embora eu esteja sentindo essa mágoa Embora eu esteja sentindo essa mágoa pelo fato da minha namorada ter terminado comigo, pelo fato da minha namorada ter terminado comigo, eu me amo e me aceito eu me amo e me aceito profundamente. profundamente. Embora eu esteja sentindo essa mágoa. Embora eu mágoa. esteja sentindo essa mágoa. Pelo fato de minha namorada ter terminado comigo. Pelo fato de minha namorada ter terminado comigo. Eu me amo e me aceito Eu me amo e me aceito profundo e completamente. profundo e completamente. E essa mágoa que eu estou sentindo. Essa mágoa que eu estou sentindo Pelo fato da minha namorada ter terminado comigo. pelo fato da minha namorada ter terminado comigo, Eu não esperava isso dela. eu não esperava isso dela. Está sendo muito difícil. Está Tá? sendo muito difícil para mim. Uma sensação de rejeição tomou conta de mim. Uma sensação de rejeição tomou conta de mim E me fez me sentir muito mal. e me fez me sentir muito mal. Me fez me colocar muito para baixo. Me fez me colocar muito para baixo. E eu não estou sabendo lidar com essa situação. E eu não estou sabendo lidar com essa situação, Com essa mágoa, com essa mágoa, com esse sentimento de rejeição, com esse sentimento de rejeição, com essa tristeza, com essa tristeza, cada vez que eu penso nela. cada vez que eu penso nela. Cada vez que eu penso naquilo que ela me fez. Cada vez que eu penso naquilo que ela me fez. Eu acho isso muito injusto. Eu acho isso muito injusto. Eu não merecia isso. Eu não merecia isso. Ela não devia ter acabado, terminado da forma que terminou. Ela não deveria terminado da forma que acabou. Isso me fez sofrer Isso bastante. me fez sofrer bastante. E eu estou magoado. E eu estou magoado. Eu estou sofrendo. Eu estou sofrendo. Eu estou magoado. Eu estou magoado. Eu sofro cada vez que eu penso nisso. Eu sofro cada vez que eu penso nisso. Cada vez que eu penso nas palavras que ela me disse. Cada vez que eu penso nas palavras que ela me disse. Em tudo aquilo que eu sofri. Em tudo aquilo que eu sofri. Ok? O que acontece? Eu fiz essa rodada com ele, tá? Eu vou perguntar como é que ele se sente. Ele vai voltar a pensar na pessoa e no fato. Se surgir mais algum sentimento, alguma coisa estiver relacionada com isso, e a gente vai voltar a trabalhar. Porque às vezes ele pode ter sido rejeitado na infância ou qualquer outra coisa. E um simples fato da pessoa ter terminado com ele, então veio à tona tudo isso, ou seja, reforçou mais ainda. Então a gente volta lá na infância, de repente vai trabalhar, então é por parte. Então, basicamente, Dina, a técnica funciona dessa forma. Tá? Você vai contando o problema, dando as batidinhas e desbloqueando, porque cada meridiano desse ele tem a ver com o estômago, com o coração, com o pulmão, com os rins. E todos esses órgãos, eles sofrem com os sentimentos, tá? Com os traumas que você passa durante a vida, ok? Então, basicamente foi isso a demonstração que eu fiz com o Renato, tá? Espero que você esteja se sentindo bem, tá? Eu estou tranquilo. Então tá bom, um prazer. Muito bem. Ai, que maravilha! Gostei bastante de ver essa técnica aqui, né? Espero que o nosso colega esteja bem, né? Tenha colocado para fora todo esse sofrimento. E agora, doutor, como você já acostumado aqui conosco, deixe uma palavra para a mulher que está nos assistindo, que esteja precisando de um conforto, de um acalento. Que bom. Para você, mulher, que no dia de hoje, nesse programa, viu que realmente existe solução para vários problemas. Existe a procura, né, por Deus, algo espiritual que vai realmente te agregar. Procure, não pare nessa busca, né, de evoluir como pessoa, como ser humano. E se tem alternativa, sempre tem alternativa, tá? Então, para você, um forte abraço e tudo de bom. Muito bem, vamos presenteá-los, né, com a cesta do Café Maratá. Opa! Né? Esses produtos Maratá, delicioso, né? O café é uma Obrigado. delícia, o Café Maratá, né? E o chás. Quero agradecer a sua presença e você não saia daí, que o Papo de Mulher volta daqui a pouco com Celinha Hollenberg no Mundo Fashion.
Estamos de volta com o Papo de Mulher. Estamos aqui com Celinha Hollenberg. Ela vai falar para nós hoje sobre alimentação saudável. Celinha, o que é alimentação saudável? Então, Lina, a alimentação saudável nada mais é do que você fazer uma reeducação alimentar. Porque já existiu épocas que todo mundo se alimentava com comidas naturais, sem agrotóxicos, entendeu? Quando na minha infância, por exemplo, não tinha esse negócio de calorias. A gente chupava 10 mangas por dia, à vontade. Por quê? Até com Porque sal. também eram alimentos saudáveis, eram alimentos que não tinha a gama que os de hoje trazem, de agrotóxicos e outras coisas. A vitamina de abacate também? que prejudica Tomávamos quando criança. muito, né? Era muito bom, fazia bem à saúde e tal. Então, mas hoje está todo mundo muito preocupado em não emagrecer. Está todo mundo muito preocupado em comer, não comer muitas calorias. E não é bem assim. Calorias faz parte da alimentação saudável. Nós temos que procurar, as calorias elas nos trazem energia. E o nosso corpo precisa de energia. Então, o que é que tem que ser feito? Você tem que fazer uma mudança alimentar. Você tem que procurar combinar alimentos. Por exemplo, você não pode deixar de comer o feijão. Mas você não deve comer todo dia. Sim. Então você escolhe 2 dias na semana, 1 dia na semana. Você pode comer um macarrão, porque macarrão sempre foi assim, O vilão da a história, massa né? é o vilão da história. Mas o macarrão em si, se você puder procurar gostar do integral, melhor, porque ele vai ter mais fibra, né? Vai fazer mais bem à saúde. Mas se você quiser também comer do outro, não tem tanto problema. Não pode comer todo dia. E também a questão é o molho. O molho que você faz. Aí você compra um molho pronto, cozinha o macarrão e joga. Ali ele vem, aquele molho vem cheio de quê? Conservantes, de sódio, não é? É verdade. Isso ele vai agredindo o nosso organismo. Então são coisas básicas, regrinhas básicas que a gente pode se alimentar bem. Outra coisa, você não deve demorar muitas horas sem um alimento. Por quê? Porque o organismo ele é sábio. Então, o que é que acontece? Quando você demora de um espaço muito grande de uma refeição para outra, então o organismo ele sabe que vai demorar a receber outro alimento e ele precisa de energia para, né, para trabalhar. Para trabalhar, então ele guarda. Isso. Ele guarda energia em forma de quê? De gordura localizada. Então, para ser fashion, não precisa ser magra. Também não precisa né? Você ser precisa tão ter magra, você pode precisa ter uma fazer alimentação boa saudável. alimentação e praticar exercício. Né? O tal da Que é castanha, né? Da A amêndoa. castanha, que faz muito bem. Também você não pode sentar e comer um pote de castanha. Que dá vontade Que de dá dar, vontade né? de dar, porque é o tipo da coisa. Começa e não quer parar. Que Mas aí dizem... você come 3 castanhas. É isso que eu não consigo. Dizem que a gente tem que comer 3 castanhas por dia. Pense, eu não consigo comer 3 castanhas por dia, né? Vou contar, comer 3 castanhas e ficar olhando o resto, não dá certo não. Não, senhor. não dá, mas a gente tem que se habituar. Educar. É o que eu falei, uma realimentação. E pode comer tudo. Pode comer tudo. A doutora aí. Tudo que é vilão, né? Na dieta. E as pessoas querem viver hoje de dieta. As mulheres chiques, né? As fashion. As festas, então ela chega assim, não, eu vou só provar esse doce porque é final de semana. Então ela come. Porque você não tem que deixar de comer o seu doce que você gosta. Você não pode comer o doce todos os dias. Mas se você vai num casamento, você vai em uma casa até deselegante, a não ser que seja por saúde. Né? Se você tiver numa dieta por questão de saúde, aí você pode falar, não estou podendo comer. Mas assim, só para emagrecer, não, muito obrigado, não, muito obrigado. Isso não é ser fashion, isso não é ser chique. Muito você bem. tem que escolher dali do que passou, um que você gosta e você provar. Você Mesmo comer, que seja uma quantidade pequena, né? Exatamente. Isso? E quem malha, vai malhar depois. E também se você tiver vontade de comer, nós que somos nordestinos, né? Todo mundo gosta de uma feijoada, de um cozido. Então, se você tiver com vontade de comer, coma. Sem medo. Tem que comer sem medo.
Esse medo de você já comer pensando que já vai engordar, aí é onde está o problema. Coma e depois malhe, gaste suas calorias, aquilo que foi a mais. Na verdade, nunca precisei, né? Ah, que bom. Já é da minha estrutura, realmente, ser magrinha. Olha, que bem. Nunca precisei. Só queria complementar uma coisa. Pelo que você falou, ser fashion, na verdade, é ser equilibrada, né? Essa é equilibrada. É ter uma vida de equilíbrio. Conseguir ver o prato e comer só aquela quantidade que possa lhe Em satisfazer. doses pequenas, você né? pode até comer mais vezes, mas em quantidades menores. Exatamente. Dizem que o certo é comer 6 vezes por vezes dia, ao não é dia. isso? Então, Não ter um intervalo muito grande de uma alimentação para outra. Muito importante é você abusar das frutas e dos legumes. É muito importante. Não ficar só no tomate e alface. Exato. Você tem que ir além. Inclusive, não lhe interrompendo aqui, a doutora pode confirmar, né, que a gente estava até falando em off isso, que tem uns alimentos, né, que são antidepressivos, não é isso? Tem. O alface, o o maracujá, que me surpreendeu que o maracujá diz que não é calmante, a folha do maracujá que é calmante. Que é calmante. Não tem todo esse detalhe. Que a gente sempre diz, toma um chazinho de maracujá, ou um suquinho de maracujá para se acalmar. Isso. Mas o que é realmente calmante é a folha. Olha, Então, se que você usar interessante. o chá, vai acalmar. Vai acalmar mais. E você tem que abusar. E outra coisa, você tem que procurar comer o que você gosta. Exatamente. Você não pode comer só porque aquilo vai lhe emagrecer, só porque aquilo vai agradar. Porque na realidade hoje, as pessoas estão querendo emagrecer por conta da cobrança. Não é? Por conta da cobrança da sociedade. Beleza, né? Da sociedade. Né? As pessoas cobram, engordou. Quando me perguntam, eu falo, engordei a idade. Porque não é mentira, né? Eu não sou chegada à academia, não sou chegada a exercício físico, eu não sou. Então, eu tenho que pagar um preço. Então, Mas você permanece muito tempo com o mesmo corpo. eu não é isso? seguro o peso, Segura. mas eu era igual a você. Olha só. Eu dizia sempre, não tinha problema. Eu nunca fui também de comer muito, nem também muito de doce. Mas eu comia normal e era muito magra. Mas com a idade, né, esse processo vai chegando, a menopausa vai chegando e tudo que eu falo isso com muito prazer, porque eu acho Já é bisa, né? Eu já sou bisavó e eu acho que assim é muito, muito, muito saboroso chegar como eu estou chegando, né, É verdade. nessa idade, não é? Muito bem, estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Celinha, deixa uma palavra para a mulher que está em casa nos assistindo, essa mulher que quer ser fashion, né? Essa mulher que precisa de uma palavra de conforto e de acalento. Então, eu quero dizer para essa mulher que está em casa, como o nosso assunto hoje é comida, alimentação saudável, quero dizer para ela que fica se matando, que dá depressão, dá tristeza por não poder comer, que coma. Agora coma com cautela. Diminua a quantidade e vá procurando fazer uma escolha mais saudável na sua alimentação. Você não Faça precisa um prato ser infeliz. colorido, porque o prato colorido faz muito bem à saúde. Você não precisa ser infeliz para ser fashion. Não, de maneira nenhuma, não é você isso? tem que ser, não se preocupe se você está com um pouquinho, uns quilinhos a mais, você vai perder. Na hora também que você desligar, que você precisa perder, você vai perder naturalmente. Mude seus hábitos Doutor alimentares. Alfredo, não cortando. Doutor Alfredo, tem alguma técnicazinha para perder algumas gorduras localizadas? Perder a barriguinha, por exemplo? Tem, para ajudar a trabalhar, né, juntamente com um profissional, nutricionista, tá? O que acontece? Às vezes a pessoa engorda e emagrece, ela não consegue se fixar naquele peso, tem dificuldade, é efeito sanfona. Então a gente conversa com essa pessoa, vai descobrir o porquê, qual é o significado que tem para ela ser gorda. Então, para ela... Para mim, nenhum, Para doutor. essa pessoa, às vezes, ela vai descobrir que ela se manteve gorda porque ela não era paquerada. Aliás, vai ser evitada, assim, ela ser assediada. Né? Com, às vezes, uma pessoa bonita, então, ela sendo magra, né? Vai ter problemas, né? Já tem caso. Então, ela sendo gorda, não vai ser assediada. Então, cada caso é um caso. Né? Tem a questão da autoestima, né? Tem a questão, eu falei Mas no outro aquela programa coisa também. de que a pessoa, quando casa, a tendência é engordar. Né? Eu não sei se é porque é tratada bem, eu não sei se acomoda. É na cozinha, né?
né? É a cozinha, mas, porque aí junta com o marido, começa a ter prazer em cozinhar para ele. mas não é assim aquela... Aí come mais. Isso também, mas não é aquela confiança de que agora eu estou casada, agora eu tenho meu homem, agora eu não preciso mais conquistar ninguém, Também. então deixa correr. Também. E tem a são questão, eu falei na visita que eu fiz no outro programa que eu estive aqui, falamos sobre a linguagem do corpo, Sim, né? sim. E então falamos de uma parte, né, daqui que significa que quando a pessoa tem essa gordurinha aqui, o culote, a pessoa ela está se anulando para ela em prol da outra. Ela está cuidando da outra, e geralmente acontece mais com os homens, né? Ele casa, ele vai cuidar da sua esposa, da sua casa, ele se anula, né? E ali ele se deposita aquela gordura. Como a gente falou também do culote, né, lateral. Pessoas que têm mágoa de paz, né, dos A gente vai companheiros. voltar mais esse assunto Justamente. aqui, né? Então, cada parte que você me disser aí, a gente vai atribuir a uma simbologia, que isso aí é a medicina chinesa. Muito bem. Agora, Dina, ainda colocando a questão da boa alimentação, às vezes as pessoas também, muitas pessoas estão fazendo uma alimentação errônea. Como? Ficam tomando shakes em casa, nesses lugares por aí que tem. Ninguém vai viver a vida inteira se alimentando de shake. Aí, enquanto está naquele tratamento, está maravilhoso. Ela está emagrecendo, ela está feliz, parou, ela volta pior. Porque pense, você não poder, né? Eu sei que vai ter gente que vai ficar contra mim, mas que é uma verdade. Porque assim, você passa um tempo tomando 2 refeições, né? E depois você fica só na manutenção, que aí uma vez por dia, né? Mas ninguém vive. Então, olha, vamos mudar a alimentação. O certo é fazer a reeducação alimentar, não é isso? O certo É certo e é fashion. E é fashion. Né? Estivemos aqui com Celinha Hollenberg falando sobre alimentação saudável, que é fashion, né? Mulher fashion precisa da alimentação saudável. Chegamos ao final do nosso programa. Que pena, né? Tivemos aqui, né? Queremos agradecer, né? A presença de Dr. Alfredo de Oliveira, a doutora Rivane, né? E a engenheira química Michele Silva e o esposo da doutora Michele aí, né? O doutor Márcio, é isso? E Celinha Hollenberg, que todos já conhecem, faz parte do programa. Quero agradecer aqui aos meninos que trabalharam aqui conosco, né, dedicando o seu tempo. E a você, a sua dedicação, a sua audiência, né? Eu quero agradecer do fundo do meu coração a você que está elogiando, você que está gostando, você que está preocupada, né, do horário que vai começar o programa, para sentar no seu sofá e assistir. Então, um beijo para você e até o próximo programa, se assim nosso Deus permitir.